vamos dar início à nossa aula. Hoje nós teremos dois momentos aí, um momento com a professora Fabiane, e aí no segundo momento eu encerro com vocês com a aula de raciocínio lógico. Foi a aula que nós tivemos no sábado passado, que foi a aula presencial, e para o pessoal presencial, eles estão podendo assistir aí conosco, e para vocês online é o primeiro momento aí de aula com essa excelentíssima professora aí, Fabiane Rocha, gente. Então, eu vou deixar a vocês aos cuidados dela e você, a partir de agora, amiga, você vai administrar aí. Ah, tá, porque tá falando que eu estou desabilitada para Agora você compartilhar. vai estar habilitada. Ah, oh yes ou no. Olá, galera. Boa noite. Eu sou a professora Fabi. Deixa eu me organizar aqui. Sou Fabi. Nós estamos aqui com mais uma aula, né, de história de Mato Grosso. Creio que com vocês é a primeira vez, né, e alguns devem estar repetindo conosco aqui a aula de sábado. Olha só, eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para a galera de sábado lá no presencial. Para estudar a história de Mato Grosso, é necessário estudar a história geral, história do Brasil. Por qual motivo? A partir do momento que você estuda a história de Mato Grosso, ela é uma parte da história do Brasil. Então, nesse caso, o que é necessário? Estudar, porque todas as questões que envolvem história de Mato Grosso, geralmente ela dá uma ampla visão de história do Brasil também, em especial nas respostas, né? E essas respostas acabam sendo distratores para a gente, porque a história de Mato Grosso vai ser tudo sobre Mato Grosso, não. Então, cabe a gente dar uma olhadinha em história do Brasil. Eu vou organizar uns textos, mandar para a Fiel, para próximas aulas, já estarem tudo bonitinho, já estudado, para a gente ter mais ou menos uma base para as dúvidas, certo? Vamos iniciar. Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e me chamam, tá? Se eu não vir o chat. Para começar, a história do Brasil. Ô, É... ô, Fabi, só um minutinho, querendo, sem querer te atrapalhar, mas você fica atento, como você está como administradora, pode ser que apareça alguém pedindo para entrar aí. Aí você vai admitindo, tá? Tá, tá. Ah, já tem aqui. Eu tô falando, ué, que trem que é esse aqui? Pode admitir. Como que eu Ah, tá. Está escrito Pronto. admite. Aham, já arrumei aqui. Acho que é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Pronto. Nesse caso, vejam bem, fazendo um aparato da história do Brasil, nós vamos lembrar aqui sobre o Tratado de Tordesilhas, a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Essa parte aqui ficou sendo a América Portuguesa, e essa parte aqui, deixa eu trocar essa corzinha aqui, e essa parte aqui ficou a América Espanhola. Não foi a América que foi dividida, foi o mundo que foi dividido. Por quê? Porque o Portugal e a Espanha foram os primeiros países a saírem do feudalismo. Então, foram os primeiros países a iniciar as grandes navegações. Sendo assim, o que aconteceu? Dessa forma, por serem os primeiros a iniciar as grandes navegações, eles tiveram que ter uma responsabilidade de buscar como é que eles iriam cuidar do país deles agora, que era um país, como que eu posso dizer para vocês? Que era um país independente. Então, nessa situação, para se organizar, por ser um país independente, blá, 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 eles resolveram buscar novas terras, novos territórios, para que eles pudessem se organizar. E nessa parte aqui, quando chegou a Portugal, a América Portuguesa, Portugal não teve interesse de ficar no Brasil, na parte da América Portuguesa, pois não achou que era rentável. Oi. Pois não achou que era rentável. Nesse caso, o que foi que aconteceu? Tá tendo comércio na África, o comércio de especiarias. A Portugal, como foi o primeiro a se lançar no Oceano Atlântico, ele preferiu ficar nas terras, ir para a África e fazer o comércio de especiarias, né? Quando todos os países passaram a navegar pelo Oceano Atlântico e Portugal passou a ter o quê? Portugal passou a ter
passou a ter como que eu posso falar para vocês? Uma concorrência, né? De certa forma até desleal. Foi aí que Portugal resolveu olhar para o Brasil. Então, o que que nós temos que ter em mente nessa situação toda? Nós temos que colocar o seguinte, ó, a colônia, o Brasil colônia, iniciou quando? O Brasil colônia iniciou a partir de 1530 até 1822. Mas espera aí, Fabi, quando você fala que iniciou em 1530, é aquele lance que Portugal, que o Brasil foi achado em 1500. Isso mesmo, foi achado em 1500, que já tinham povos originários, terras indígenas aqui. No entanto, foi só a partir de 1530 que Portugal voltou os seus olhos para as terras do Brasil. Com o passar do tempo, como que a gente vai manter essas terras? Da seguinte forma, começou a manutenção dessa terra com as capitanias hereditárias. Vejam bem, a parte que pertencia a Portugal, a América Portuguesa, foi dividida em aproximadamente 14 territórios, 15 a 14 territórios. Esses territórios tinham o objetivo de manter o reino de Portugal. Esse território tinha o objetivo de trazer para o reino de Portugal o lucro, todo o lucro, trazer para o reino de Portugal todas as coisas que fossem mediante essa situação aqui dessas capitanias hereditárias, né? Ia fazer a manutenção de Portugal. Então, nisso que aconteceu, bem aqui, nessa parte aqui, ó, está a região de São Paulo. Cadê meu lapisinho? Aqui. Bem aqui nessa parte aqui, ó, está a região de São Paulo, ó, São Vicente, né? Agora São Vicente, agora não, há muito tempo virou uma cidade de São Paulo e aqui virou São Paulo, essa parte de baixo. Então aqui, ó, como tinha condições de manter uma possibilidade de manter canaviais para fazer açúcar, mas as possibilidades que tinham aqui em São Vicente era muito mínima. Eles não conseguiam pegar e simplesmente manter o açúcar como abastecimento interno e externo. Então, as capitanias da Bahia, de Pernambuco, estavam rachando o bico de tanto ganhar dinheiro com açúcar, né? E foi então aí que São Paulo falou o seguinte, né? São Vicente falou o seguinte: bom, peraí, então nós vamos fazer as bandeiras, vamos fazer uma expedição particular para buscar indígena, e esses indígenas vão trabalhar como escravos na região de São Paulo. Como assim buscar indígena? Porque para vir aqui para Pernambuco, Bahia, eles compravam os africanos escravizados. Já aqui em São Vicente, era muito caro comprar africanos escravizados, sendo que a quantidade de açúcar que era feita, a quantidade de cana de açúcar que era plantada era muito pouca. Então, era mais fácil concentrar aqui nas terras da América e buscar os indígenas, que eram chamados também de negros da terra. O que que eles fizeram? Fizeram as bandeiras, expedições. As bandeiras, eu vou colocar aqui bandeiras em vermelho e vou colocar aqui entradas em azul. As bandeiras eram expedições privadas financiadas pelo governo, privadas financiadas pelo próprio povo, pelos próprios burgueses, pelas pessoas que moravam ali na região de São Vicente. Eles queriam ter lucro. Então, o que que os bandeirantes faziam? Eles adentravam de São Vicente aqui. E aqui tinha o Tratado de Tordesilhas, que é a divisão entre Portugal e Espanha, só que eles ultrapassavam a região de Portugal e entravam na região espanhola. Já as entradas eram diferentes, tanto que na prova, se parecer que foram as entradas, conseguiram descobrir Mato Grosso, Goiás, tá errado. As entradas, elas eram expedições financiadas pelo governo, então elas saíram daqui de São Vicente, tá? Mas elas chegavam aqui, elas paravam. Por que que elas paravam? Pela seguinte questão: elas paravam porque eles acreditavam que poderia ter algum problema com a região da Espanha, então eles não queriam ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Então, como eu falei para vocês que as bandeiras eram expedições particulares, ou seja, os próprios bandeirantes,
Eles não tiveram medo nenhum. Eles ultrapassaram a região aqui do Tratado de Tordesilhas e, a partir desse ponto, foram criados três regiões que hoje são estados, que foi Mato Grosso, mais ou menos aqui, até para cá um pouquinho, porque Mato Grosso era bem grande. Aqui, ó, vou fazer aqui. Mato Grosso, bem aqui, Goiás e Minas Gerais, né? Goiás e Minas Gerais. E essas regiões eram regiões auríferas, tá? Eram regiões que elas foram criadas simplesmente pela intenção, do ouro. Beleza? Prosseguindo. Aqui, ó, quais que eram essas preocupações dos portugueses em adentrar ao Tratado de Tordesilhas? Quais que eram essas preocupações? Vejam bem, eles ficavam assim na seguinte questão: bom, o que que eu vou fazer? Se eu ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, vai ter vários problemas, teremos vários problemas com a Espanha. Primeiro problema será o quê? O desconhecimento dos sertões. Vai ser um perigo adentrar num local que a gente não conhece e não tem alimento. Segundo, temor aos indígenas que habitavam no interior do Brasil. E terceiro, era a incerteza se aqueles territórios lá que não pertencem a Portugal, pertencem à Espanha, seriam de Portugal. Mas mesmo assim, essas situações só deixavam em dúvidas somente os, o governo, porque os bandeirantes não tiveram nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Quais foram os motivos que impulsionaram a penetração dentro do sertão? Vejam bem, as bandeiras, né? Ela empreendeu um movimento em busca de indígena, então o primeiro objetivo, o único objetivo que os bandeiras tinham, as bandeiras eram o quê? Eram apresar índios, prear índios, aprisionar índios, são três vocabulários que podem surgir na prova de vocês. Eram de prear índios, prear os indígenas. E nesse caso, como eles estavam desejosos de pegar os indígenas para vendê-los como mão de obra escrava, eles adentraram o interior da América Portuguesa, ou seja, para o sertão, até ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. E a partir de então, encontraram três territórios: Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O que é importante a gente falar aqui é a seguinte questão: esses territórios aqui, eles são de quê? Esses territórios... Ai, tomei um susto, deu um ventão aqui na porta. Esses territórios aqui, esses territórios, eles são pertenciam a São Paulo. Mas, Fabi, não pertencia a Minas Gerais, perdão, a Portugal? Não, por quê? Porque lembra, nas entradas e as expedições para buscar indígenas iam até onde? Elas iam até o Tratado de Tordesilhas. No entanto, o que aconteceu? Com as bandeiras, que eram expedições particulares, eram pessoas que estavam buscando indígenas para vender, para ganhar vida, o que tinha nessa ideia? Essas bandeiras, para vocês terem a situação, eles pertenciam, eles tinham um... voltei. Eles tinham esses territórios. Então, como foi São Paulo que foi com bandeira privada adentrando o interior, nesse caso o que aconteceu, como São Paulo foi bandeira privada, acabou que simplesmente esse território pertenceu a São Paulo e não ao governo. O meu slide não está passando. Galera, só o dela? Só o da Joanice que não está passando? Oi, Fabi. É que eu Oi. acho que você não colocou no modo de apresentação, aí você passa, ele passa só para você aí. Não, não apareceu nada que eu escrevi de bonito aqui, não? Apareceu, mas tudo num slide só, né? Os demais slides aí que tem para baixo, só você vê. E como que eu faço isso? Você tem duas opções, ou você vai clicando em um por um, clica no primeiro slide lá, Tá com o aqui. mouse, clica nele. Cliquei. Tá aparecendo para você história aí? História de Mato Não. Grosso? Preocupações dos portugueses. Então, para nós não aparece isso. Você vai ter que, você vai ter que fazer o seguinte, Hum. dá um, para, aí agora sim, agora está aparecendo. Apareceu? É, nenê? Apareceu.
Então tá Agora bom. sim. Ótimo, obrigada. Obrigada. Aqui é a parte que eu falei para vocês sobre as preocupações dos portugueses. E aqui nós estamos na parte onde eu falei de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Oh, meu Deixa eu ver bebê aqui. da mamãe. Ah, tá ok, eu já arrumei. Eu já arrumei, tranquilo, tá? Conforme vocês vão me avisando, tá? Então, as descobertas das terras de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, foi assim, foi o boom do momento. Porque nesse período, quando eles começaram a descobrir esses territórios, vieram pessoas de vários lugares em busca de indígenas, né? Antônio Pires de Campos foi o primeiro bandeirante a vir para Mato Grosso. Não, se falar que Pascoal Moreira Cabral foi o primeiro bandeirante a chegar em Cuiabá, não, é falso. Foi Antônio Pires de Campos. Só que Antônio Pires de Campos chegou aqui com um único objetivo: apresar indígenas. E ele apresou indígenas e pronto, acabou. Pires de Campos, ele localizou, né, na região do Cochipó-Mirim, e lá ele travou uma guerra, né, com os índios que eram chamados de cochiponês. Mais tarde, depois de Antônio Pires de Campos, um ano depois, veio Pascoal Moreira Cabral. E quando Pascoal Moreira Cabral adentrou o território, o que aconteceu? Teve uma violenta guerra também. E nessa situação, tanto Pascoal Moreira Cabral quanto o lado dos indígenas acabaram perdendo muitos homens. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é isso aqui, ó. Qual que é o objetivo? O objetivo das bandeiras. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tinha os bandeirantes, que eram bandeirante apresador ou preador. É aqueles que buscavam o quê? Buscava indígenas. Depois dos bandeirantes apresadores, vieram quem? Vieram os bandeirantes prospector ou prospectores, tá? Prospector, que eram aqueles que vieram buscar indígenas e acharam ouro. Acharam ouro. E tinha os bandeirantes sertanistas. Quais eram esses bandeirantes sertanistas? Aqueles que vinham achar indígena, encontravam ouro, indígena, encontravam ouro e depois fixavam o território. Então, foi assim que começou a primeira sociedade aqui da região de Mato Grosso. Quais foram os antecedentes? Depois dessa situação toda, como eu falei para vocês, quando Pascoal Moreira Cabral ele levou um cacete dos povos indígenas lá, essa é a realidade. O que aconteceu? Pascoal Moreira Cabral, ele foi ajudado por uma outra expedição bandeirante de Antônio Maciel, que eram os irmãos Antônio Maciel, e eles voltaram lá para o Arraial de São Gonçalo Velho, lá onde eles comem peixe hoje, não tem? Lá em São Gonçalo, no bairro São Gonçalo. Então foram lá para o Arraial de São Gonçalo Velho, e a partir dessa situação, eles estavam almoçando e um integrante da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, um integrante, ele foi lavar a louça que estavam comendo e achou ouro no movimento de bateia. E ao encontrar ouro, eles já falaram, poxa, peraí, então aqui é o território, vamos buscar indígena, ó, para você ver. A expedição de Pires de Campos era apresadora. De Pascoal Moreira Cabral, nós vamos buscar indígena para a gente saber onde está o ouro. Porque diziam que nessas regiões aqui, até lá no Córrego da Prainha, até criança brincava com pepita de ouro naquela época, né? Então, nesse caso, Pascoal Moreira Cabral foi aclamado por todos os bandeirantes que estavam ali, por todos os mineiros, e ele foi aclamado como se fosse o guarda-mor da região. E ali ele fundou o primeiro arraial da região de Mato Grosso. E qual era a função que ele tinha? Era a função de cobrar impostos, de manter a justiça em nome da coroa portuguesa. Mas é bom lembrar que
Isso foi em 1719, mas foi só em 1723 que saiu realmente a nomeação de Pascoal Meira Cabral como capitão-general das terras que pertenciam à capitania de São Paulo. Quais foram os antecedentes para a fundação de Cuiabá? Vamos lá. Pascoal Meira Cabral enviou de imediato, né? Achou ouro em São Gonçalo Velho, enviou pessoas até São Paulo, no caso, a comando de Fernão Dias Falcão, que era uma pessoa que ele tinha muita confiança, e falou o seguinte: ó, vai lá e fala que nós, da capitania de São Paulo, nós que somos bandeirantes privados, conseguimos achar ouro nessa região. E aí a notícia começou a espalhar, correu os cantos, né? E as pessoas começaram a vir para as minas do Cochipó. Vieram pessoas de várias partes do Brasil, né, da colônia, e vieram pessoas de fora também. Mais tarde, o que aconteceu? Na região do Cochipó também foi encontrado ouro, uma outra mina. E aí, só que essa mina era no córrego do Mutuca. E o córrego do Mutuca faz uma espécie de forquilha, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para mostrar um dos meus dotes para vocês. Faz uma espécie de forquilha entre o rio Cochipó e o córrego da Mutuca. Então, a partir daí, ficou conhecido como Arraial da Forquilha. E quem era a padroeira desse arraial era Nossa Senhora da Penha da França, e mais tarde ficou conhecido como Arraial de Nossa Senhora da Penha da França. Em 1721, veio para cá Miguel Sutil, um outro bandeirante de colonização privada. E ele foi o que descobriu a terceira jazida aurífera aqui em Mato Grosso. Quando ele veio para cá, ele foi onde hoje. Vitória, eles chegam tarde, Vitória, eles enrolam na estrada, eles param. Quando ele veio para cá, ele foi. Tá ótimo. Estão me ouvindo? Você pode, ô Fabiana, Oi. na medida que você identificar se alguém está com o microfone aberto, você pode ir com o mouse lá no microfone e fechar, porque às Eu vezes estou eles fazendo isso. esquecem. Eu estou Ah, fazendo. Tá? ok. E quando Pascoal. Ai, eu me perdi aqui, me desculpa, galera. Tá. Quando Miguel Sutil veio para cá em 1721, ele chamou os indígenas e falou o seguinte: ó, vai buscar ouro lá para mim, e vai buscar mel lá para mim. Só que ele falou assim: vai buscar mel nos contatos, assim, né, nas mímicas, eu acredito, porque eles não tinham nenhum tipo de comunicação estabelecida. E quando o indígena saiu para buscar mel, demorou um catatal de dias. Quando voltou, voltou com a mão cheia de pepita de ouro, cheia de pepita de ouro. É importante lembrar que as coisas aqui em Cuiabá não eram tão próximas assim. Só para vocês terem um exemplo dessa memória. Para você sair ali da região, segundo Elizabeth Madureira, para você sair daquela região ali, que é da Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá onde faz a festa de São Benedito, até o porto, hoje a pé dá uns 30 minutos, 40 minutos, né? Mais ou menos, porque é uma via reta. Naquela época dava em torno de 1 semana a 2 semanas, porque era mata fechada, era mata fechada. Então, assim, por isso que o indígena demorou tanto. E aí ele trouxe ouro. E Miguel Sutil, boca de sacola, o que que ele fez? Mais rápido que nunca, espalhou para todo mundo que aqui a região tinha ouro. E assim foi fundado o vilarejo Senhor Bom Jesus do Cuiabá, por Miguel Sutil. A notícia desse achado, ele começou a espalhar por todos os cantos. Vieram pessoas de vários lugares, inclusive as pessoas do Arraial da Forquilha, as pessoas de São Gonçalo Velho, resolveram sair do Arraial da Forquilha, sair de São Gonçalo Velho, para vir para a Prainha, para o córrego da Prainha, porque acreditavam que lá achavam ouro com mais facilidade, que era o famoso ouro de aluvião, que é o ouro de rio, né? Então, esses registros históricos que ocorreram foi simplesmente começou a abalar a região de São Paulo. E o pessoal de São Paulo começou a preocupar, né? Poxa, mas espera aí. A região lá de Mato Grosso está crescendo pra caramba,
nós vamos ter problema com Portugal, porque vai achar que nós estamos trabalhando sozinhos na região de Mato Grosso. Então, começou a abalar as ideias com o governo. Foi aí que a Capitania de São Paulo resolveu colocar ordem na situação e dar um jeito de vir para Mato Grosso para cuidar dessas minas de ouro que encontraram aqui. Então, a ata de fundação da descoberta das minas, né, por mais que foram 1719, 1720, 1721, essas atas de fundação, quando ela foi feita, ela foi da data anunciada de 1719. Por isso, Cuiabá tem 305 anos. Por qual motivo? Para que a região continuasse aos cuidados de São Paulo. Então, muitas pessoas falam que o aniversário de Cuiabá Muitas pessoas falam que o aniversário de Cuiabá deveria ser no dia 1º de janeiro de 1727, que foi quando foi feito realmente a ata de fundação da região. Só que quando foi feita essa ata, colocaram retroativo a 1719, para que essas datas, essas minas permanecessem sob os comandos dos paulistas, tá? Gerando toda essa situação, como eu já falei para vocês, Cuiabá começou a ficar muito, muito conturbado, efervescente mesmo. E aí, o governador da capitania de São Paulo chamou João Antunes Maciel e Fernão Dias Falcão e falou: olha, vocês vão ficar como capitão-mor regente da região de Cuiabá. Vocês vão cuidar dessa região. Galera, lembrando que Cuiabá, o nome Cuiabá vem de Icuiaverá, tá? Rio que se pesca. Outras pessoas falam assim, rio abundante de peixe. Tem várias nomeações, mas não tem nada a ver aquela história de o nome de Cuiabá, que o indígena estava comendo numa cuia e de repente a cuia caiu no rio e virou Cuiabá, entendeu? Então, em cima dessa ideia que nós vamos trabalhar. E começou a grande exploração de ouro aqui na região do Arraial, da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. E nisso começaram a construir casas, igrejas, atividades comerciais, junto com o garimpo. O que vem junto com o garimpo? Vem as famílias dos garimpeiros, aventureiros que querem enriquecer de forma fácil, porque acredito que um garimpo vai enriquecer de uma hora para outra. Vem comerciantes, vem prostituição, uma cidade que é tipicamente masculina. Junto com a prostituição também chega o quê? Chega os bandidos, junto com garimpo, para buscar, em busca também de malandragem, para pegar o ouro, para passar a perna, isso, aquilo, enfim. E aí foi começando a ter as nossas primeiras bases sociais aqui na região de Mato Grosso. Como que era abastecido? Abastecimento era da seguinte forma: o que comia aqui, o que era preciso aqui, como arroz, feijão, mandioca, farinha, tudo que rapadura, cachaça, eles pegavam onde? Pegavam no rio abaixo, que era Santo Antônio de Lervergé, ou Serra Acima, que era Chapada dos Guimarães. Então, o que era de necessidade? Ah, mas Fabi, por que eles não plantavam aqui em Cuiabá? Plantavam, mas plantavam hortas de subsistência, apenas para comer e vazar. E não tinha, conforme estava chegando a quantidade de pessoas, não tinha comida o suficiente. Então, o rio abaixo, que é Santo Antônio, e Serra Acima, que é a Chapada, ficaram responsabilizadas para mexer com essa situação aqui de Cuiabá, do abastecimento. E o abastecimento externo vinha pelas monções. Monções são aqueles barcos enormes, tá? Feito de uma canoa só. E nas monções, eles traziam tudo que não era produzido aqui, como perfumes, bebidas destiladas, como uísque, conhaque, traziam tecidos, sapatos para as senhoras dos mineradores. E ali, esse abastecimento era feito 2 vezes ao ano, porque cada abastecimento, cada viagem dava em torno de 4 meses, 6 meses, sem contar que aqui na região de Mato Grosso tinha muito viradouro. Então, nessa parte do viradouro, que é o que Cuiabano reconhece como rebojo, não é verdade? Na hora que ia ter o rebojo, o que fazia? Essas monções saíam dos rios, e aí os africanos escravizados carregavam esses barcos nas costas, mesmo nos ombros, até chegar numa região que acabou esses viradouros, esse rebojo. Alguma dúvida, galera?
Vou seguir, então. Tensões políticas, né, entre os fundadores de Cuiabá. 1º de janeiro de 1727, Cuiabá, o Arraial, foi elevado à categoria de vila e virou Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Quando foi elevado à categoria de vila, várias pessoas não estavam aceitando o governo de São Paulo adentrar e mexericar aqui por dentro, que falavam assim, mas espera aí, nós que montamos Cuiabá, nós que organizamos Cuiabá, nós que adentramos, os paulistas falaram. Aí vem agora um governo de São Paulo amando do governo de Portugal, querer mandar meter o bedelho aqui. Então aí vários comerciantes começaram a se mobilizar contra Rodrigo César Menezes, que era o governador da capitania de São Paulo. E desses enfrentamentos, os irmãos chamados Irmãos Leme, que é o irmão João Leme e Lourenço Leme, eles foram até lá na capitania de São Paulo conversar com Rodrigo Menezes, falar para ele, ó, o negócio é o seguinte, nós não vamos aceitar vocês chegarem lá em Cuiabá, fazer acontecer, vocês precisam conversar com a gente, conversar com o Pascoal Moreira Cabral, conversar com fulano, ciclano, beltrano. E João Leme falou o seguinte, beleza, sem problema nenhum. Foi lá, na hora que virou as costas, matou um, e depois matou o outro irmão, matou João, se não me engano, cortou a barriga de João, colocou um monte de pedra e deixou à vista, para que as pessoas vissem que eles foram mortos e afogaram dentro do rio, para mostrar, para que não seguisse, para que as pessoas que seguissem o mesmo exemplo deles iriam também acabar morrendo. Então, nessa época aqui, século XVIII, século XVII, era muito comum as pessoas morrerem, né, e ficar em exposição os corpos para que servisse de exemplo. Rodrigo César Menezes resolveu descer para Cuiabá e falar, não, quer saber? Eu vou administrar as minas cuiabanas, eu vou para Cuiabá mesmo, vou administrar os interesses de Portugal e vou ficar em Cuiabá até organizar pessoas de confiança para cuidar em Cuiabá. Então, essas foram as tensões políticas entre os fundadores de Cuiabá. Porque o capitão das capitanias, capitão-geral, o governador da capitania-geral de São Paulo, já chegou aqui com um bonde andando, com um bonde organizado, e chegou aqui para quê? Para colocar as leis lá de Portugal, as leis que São Paulo seguia. Qual foi a primeira medida que ele fez? Aumentar os impostos. Aumentou os impostos de tudo, sem dó nem piedade. Por exemplo, determinou que o imposto sobre o ouro não fosse mais cobrado por captação e sim por quinto. O que é o quinto? O quinto é a quinta parte do imposto. Por exemplo, eu tenho aqui, eu recolhi tudo isso de ouro, tá? Então, vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte aqui, que é equivalente a 20% do meu ouro, ficaria para o governo. Essa parte ficaria para o governo, mas como assim? Isso mesmo. O tanto de ouro que eu fiz aqui ficaria para o governo. Então, isso aqui é o quinto. E o ouro só poderia ser quintado. O que é um ouro quintado? Sairia da região lá, das minas, passariam por uma casa chamada Casa de Fundição. Essa casa de fundição ia pegar esse ouro, transformar em barras de ouro com o selo real de Portugal. Então, qualquer tipo de negócio que fosse feito nessa região deveria ser feito como? Deveria ser feito junto à comunidade, na casa de fundição. Eu não poderia chegar com ouro que não era quintado e chegar aqui e falar, ó, me vende aí, fiel, me vende tantas arrobas de arroz, tantas arrobas de feijão. Aí o fiel fala assim, ah, beleza, vou vender para você. E aí o fiel simplesmente pega esse ouro meu, que é um ouro bruto, um ouro que não teve nenhum tipo de manuseio ainda. O ouro deveria ser quintado, passar pela casa de fundição, porque a casa se levava lá o montante para a casa de fundição, e a casa de fundição tirava o que interessava, tirava os 20% para o governo e entregava o restante em barras de ouro. Então foi aí que surgiu o santo do pau oco. Você já sabe muito bem da ideia, que pegava o santo, tirava todo o miolo do santo, enfiava ouro dentro do santo e fechava lá, ó, tapava lá o santo. E aí as pessoas, era uma heresia abrir
futucar o santo, entendeu? Então as pessoas colocavam ouro dentro do santo, faziam o ouro em pó, colocavam no cabelo dos africanos escravizados. Vocês estão vendo que eu estou falando africanos escravizados, né? Porque por medida ética, hoje não se fala mais índios, e sim indígenas, porque eles não se reconhecem como índios, não se fala mais tribos, e sim fala-se povos, e não se fala mais escravos, escravos africanos, porque eles não queriam ser escravos, eles foram escravizados de forma brutal. Então, são africanos escravizados. Aqui também é cultura. Bora lá, galera. E em cima dessa ideia, o que aconteceu? Oi. Foi determinada a seguinte questão. Todo o ouro vai ter que passar pelo quinto, vai retirar o quinto, vai passar pela Casa de Fundição de São Paulo. Os cuiabanos teriam que pagar o quinto, seria criado um cargo de ouvidor geral das Minas de Cuiabá para participar da justiça, para fazer a justiça, porque quem fazia a justiça antes era Pascoal Moreira Cabral e a igreja. Agora não. Agora todo o povo viria a comando de São Paulo e de Portugal. Então, foi regularizadas as questões de terras. Essas questões de terras teve as doações. Para quem que eram as doações? Para as pessoas que estavam do lado do governo, porque além de eu pagar o 20% do ouro, eu pegava as doações do rei, que eram as sesmarias, né? E cada parte das sesmarias viravam as datas, e eu tinha a obrigação de ainda pagar como se fosse por um aluguel, sistema de comodato por essas terras que eu estava pegando. Então, os portugueses só estavam lucrando aqui nas terras de Mato Grosso. Tanto que vocês vão ver futuramente a Guerra da Rusga, né? Que é sobre essa situação. Quando começou a ter todas essas propostas, aí o pessoal falou bem assim, não, mas espera aí, não vai dar certo. Não vai dar certo Cuiabá ficar bem aqui, porque, vamos supor, aqui, ó, é o mapa de Cuiabá. Aqui é Mato Grosso, na época Mato Grosso do Sul, e bem aqui está Cuiabá. Aí eu falava bem assim, ó, mas aqui o que acontece? Essas regiões que estão aqui, essas regiões pertenciam a quem? Pertenciam à América Espanhola. Então, o medo do capitão Sérgio Menezes era que esse pessoal da Espanha voltasse e exigisse as terras de volta. Voltasse para a região da América Portuguesa e falar, não, eu quero que vocês devolvam, exigisse devolução das terras para eles. Mesmo que já tivesse sido, como que fala, assinado o Tratado de Madrid, que é um tratado que eliminava o Tratado de Tordesilhas, que é uma linha imaginária, e fazia o Tratado de Madrid colocando marcos bem aqui, ó, colocando marcos, colocando extensões, assim, estacas, para mostrar que a partir daqui o território pertencia a outro reino. Lá na Praça Central de Cáceres tem um Marco do Jauru, que pertencia a essa região. E aí, com isso, o que aconteceu? O pessoal lá de São Paulo, né, Rodrigo Sasmina falou o seguinte, não, peraí, vamos fazer uma movimentação. Cuiabá está muito longe aqui. Vamos fundar uma nova capitania. Essa capitania seria bem aqui, ó, no extremo oeste de Mato Grosso. E aqui seria Vila Bela da Santíssima Trindade. Vai ser a capitania de Mato Grosso, que vai comandar, a capital que vai comandar Mato Grosso. E aí, aqui, o que as pessoas que vieram para cá tiveram obrigação? Fundar uma nova capitania chamada Vale do Rio Guaporé, que pega a região de Vila Bela da Santíssima Trindade, colocar os capitães generais iriam morar nessa capitania para mostrar que ela seria a nova capital da região de Mato Grosso. Pegaram todos os indígenas, né, das aldeias jesuíticas, que eram os indígenas que eram vistos como aldeados, que eram mansos, né, porque eles já estavam incluindo a cultura portuguesa e espanhola nesses indígenas, e fizeram aqui, ó, uma barreira humana. Bem aqui, ó, uma barreira humana. Que barreira humana era essa? Casava o indígena, colocava aqui no cantinho. Casava o indígena, colocava aqui no cantinho. Ia casando e ia colocando. Em cada cantinho aqui ia colocando. Com qual objetivo? Porque se viesse algum tipo
de retomada das terras, primeiro passaria pelos indígenas, até chegar aqui, até descer aqui para baixo. Então, nesse caso, Vila Bela da Santíssima Trindade, ela passou a ser capital aqui da região de Mato Grosso, simplesmente por estratégia. Simplesmente por estratégia. Deu privilégio para as pessoas que viriam morar em Vila Bela, que a intenção era povoar Vila Bela, encher Vila Bela de gente, e aí teriam isenção de impostos, porém, essas pessoas elas não poderiam fazer nenhum tipo de extração, de garimpo, nem de comercialização, nem de ouro e nem de diamante. Teriam que agir com muita diplomacia com os espanhóis para evitar qualquer tipo de conflito armado, e para continuar para a situação, vamos investir na pesca, na pecuária e deixar de lado o quê? Deixar de lado qualquer situação que voltasse para o garimpo. Por qual motivo? Para não acender os ânimos lá de Vila Bela, para que não acendesse os ânimos dos espanhóis, para que eles não quisessem retomar, né, pedir a devolução das terras para eles. Então, assim, tudo foi muito bem pensado. Mudou? Ótimo. Em 1752, Antônio Rolim de Moura ele fundou Vila Bela da Santíssima Trindade, foi a primeira capital mato-grossense, às margens do Rio Guaporé, e lá virou capital de origem ou capital de lei, tá? Por quê? Porque a capital de fato era aqui em Cuiabá. Porque era muito longe Vila Bela, era muito dificultoso adentrar na região de Vila Bela, tinha que fazer toda uma volta saindo do Oceano Atlântico. Para você sair de Cuiabá até Vila Bela, por Monções, ou então andando, demoraria em torno de um mês a 2 meses andando, então era muito complicado ultrapassar as matas fechadas. E então, nenhuma companhia de comércio que ia seguir para Vila Bela. Então, eu chegava aqui, deixava as coisas em Cuiabá e caía fora. Então, o que aconteceu? O rei de Portugal criou uma companhia de comércio chamada Grão-Pará e Maranhão. E essa companhia de comércio sairia de Belém, né? Sairia de São Paulo, depois chegaria em Belém, depois passaria pelo Pará e por cima chegaria a Vila Bela da Santíssima Trindade, através dos rios Amazonas, Madeira e Guaporé. Só que era muito difícil. E outra, o rei de Portugal não investiu na América Portuguesa, em nenhum momento. O rei de Portugal, o que que ele fez, galera? Ele fez o seguinte: vamos arrancar o ouro, vamos arrancar o ouro, vamos cobrar impostos. E não fez a América Portuguesa crescer. E o ouro começou a escassear. O garimpo começou a escassear e não tinha mais como se organizar Portugal. Então, chegou uma hora que não tinha mais nenhuma companhia servindo nessa região. Então, por questões de fato, a capital de Vila Bela da Santíssima Trindade, ela foi passada para Cuiabá, porque as pessoas continuavam o quê? Continuavam se organizando nessa região e fazendo todos os trâmites, todos os trabalhos na região. Feito? Vou passar aqui para vocês. Espera aí. Agora eu quero desnegociar aqui. Como que eu faço para desnegociar aqui, fiel? Já sei, stop share. Já arrumei aqui. Vou passar aqui para vocês algumas questõezinhas e vocês vão olhar junto comigo, tá? Vocês vão olhar junto comigo e aí vocês vão... Como que fala? Vocês vão me responder, tá certo? Vou colocar no chat aí qual que é a questão, a resposta certa. A gente vai fazer dando os 3 minutinhos para cada questão aqui, para a gente só treinar mesmo, né? A gente treinar mesmo, para a gente ter mais ou menos a ideia da resposta, tá certo? E aí nós vamos nos organizar. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Estão vendo? Não, né? Deixa eu fazer de novo no outro processo lá. Peraí.
Deixa eu... Faz o mesmo processo, deixa ele aberto, vai no Share Screen e clica nele. Eu já perdi até o trem que tá aqui. Aqui. Pronto. Estão vendo a minha tela? Tá vendo minha tela aí? Tá Ótimo. ok, tá aparecendo, tá ok. 3 minutinhos, tá, galera? Aí vocês vão colocando no chat aqui para mim. Aí vocês vão ver a importância que é saber a história do Brasil também. Eu vou ajudar na leitura com vocês. Nas instruções entregues, eu sou muito acelerada, né? Eu não aguento ficar parada sozinha, não. Nas instruções entregues a Dom Rolim de Moura, em 1749, a metrópole portuguesa revelava claramente que a Capitania-Geral de Mato Grosso, instituída por Carta Régia em 1748, havia sido criado para... Por que foi criada a Capitania-Geral de Mato Grosso? Letra A. Exercer maior controle sobre a mais importante e duradoura área de exploração de ouro e diamantes na colônia. Letra B. Quando se fala em colônia, lembre-se que se fala em Brasil, tá? Letra B. Conferir absoluta autonomia a Mato Grosso em relação à administração colonial sediada no Rio de Janeiro. Letra C. Impedir a chegada dos novos forasteiros a Mato Grosso, sobretudo daqueles oriundos dos domínios espanhóis vizinhos. Letra D. Assegurar obediência ao governo da União Ibérica, que no caso a União Ibérica seria Portugal e Espanha, nos sertões brasileiros, zelando pelo cumprimento de suas decisões. E letra E. Consolidar e institucionalizar a posse portuguesa na estratégica região de fronteira com os domínios espanhóis. E aí? O que vocês colocaram? Coloquem para mim aí, por favor. Sem medo de errar, galera. Nós temos que errar agora, nós somos efetivos, né? Nós temos que pensar como efetivos, nós temos que errar agora. Agora é o momento para a gente errar, tá certo? Isso, a Joanice já deu resposta, a Gabriela já deu resposta. Beleza. Já vou cumprir meus 3 minutinhos. Deixa eu falar aqui. A letra A é uma pegadinha, tá? A letra A é uma pegadinha. Deixa eu ver aqui. A Maria Aparecida deu resposta também. Vamos lá. A letra A é uma pegadinha. Por quê? Exercer o maior controle sobre a mais importante e duradoura área de exploração de ouro e diamantes na colônia. Mato Grosso não era a mais importante área de exploração. Nós tínhamos também, sabe o quê? Minas Gerais. Tanto que o nome de Minas Gerais chamava-se Minas Gerais, pelas quantidades absurdas de minas de ouro que tinha naquela região, além de minas de ouro, de pedras preciosas também. Então, a A é uma pegadinha que, infelizmente, essa banca que nós vamos ter agora, a Selecom, eles adoram trabalhar com essas pegadinhas, tá? Então, não pode ser a A, por causa disso. Por quê? Porque aqui, ó, a mais importante e duradoura área de exploração. E não foi. É isso que deixa a afirmativa errada. Conferir a absoluta autonomia a Mato Grosso em relação à administração colonial. Já pode errar. Como assim, autonomia Mato Grosso? Passou por tanta gente, Pascoal Moreira Cabral, passou por Dom Rolim de Moura, Fernão Dias Falcão, depois veio o próprio Rodrigo César Menezes. Que autonomia que teve? Nenhuma. Então a B está fora. Impedir a chegada de novos forasteiros a Mato Grosso, sobretudo oriundos dos domínios espanhóis vizinhos. Não.
impedir a chegada de novos forasteiros a Mato Grosso? Não, muito pelo contrário. Lembra que eu falei para vocês? Já tinha assinado o Tratado de Madrid. O medo não era que os espanhóis chegassem aqui como forasteiro, não. O medo era que os espanhóis exigissem por documentação novamente o retorno das terras para as mãos dele. Então, a letra C também é uma pegadinha, tá? Letra D. Teve gente que marcou letra D e letra C também. Assegurar obediência ao governo da União Ibérica nos sertões brasileiros, zelando pelo cumprimento de suas decisões. Não, em nenhum motivo, em nenhum momento se organizou essa situação. Por quê? Porque aqui nós não estávamos em União Ibérica, Portugal estava comandando sozinho. E outra, aqui, ó, só mais tarde que Portugal assumiu o processo, porque as capitanias, elas eram pertencentes somente a São Paulo. Sendo pertencente a São Paulo, pertencia a Portugal, mas não pertencia à Espanha. E a resposta que sobrou foi a letra E. Consolidar, ou seja, manter firme e institucionalizar, ou seja, por forma de lei, a posse da coroa portuguesa de uma região estratégica, ou seja, Vila Bela foi criada ali como uma região estratégica para quê? Para que todo o território ali fosse ocupado, para que não houvesse futuramente invasões, não só de espanhóis, mas qualquer tipo de invasão de qualquer outro lugar que estivesse, devido às condições de ouro. Vamos para frente. Alguém acertou? Alguém marcou letra E? Alguém está com dúvida por que letra E? Vamos para frente. Então. Eu não estou conseguindo ler isso aqui. Na cidade de Cuiabá, a capital do atual estado de Mato Grosso, está diretamente ligada à ação do paulista Pascoal Moreira Cabral Leme, cuja bandeira, aí, respondam para mim, por favor, qual era o objetivo da bandeira de Pascoal Moreira Cabral? Objetivo não. O que Pascoal Moreira Cabral encontrou, né? A ação de Pascoal Moreira Cabral na região. Na hora que colocar a resposta, coloquem assim, ó. Questão 2, por exemplo, resposta 2A, 2B, 2C, 2D, tá? Letra A. Expulsou os espanhóis que disputavam o território. Opa. Expulsou os espanhóis que disputavam o território mato-grossense com os portugueses? Não. Lembre-se, espanhol não estava nem um pouco preocupado com as terras da América Espanhola. Em nenhum momento. Para vocês terem uma ideia, nesse lugar aí, que era América Espanhola, que era Peru, Chile, Bolívia, Guatemala, Honduras, Belize, México, Argentina, até os escravos comiam com talheres de ouro. Então, eles não estavam preocupados, os espanhóis não estavam preocupados com a terra da América Portuguesa. Então, a gente elimina de imediato. Descobriu ouro nas margens do Rio Chipó? Correto. Vocês viram por que eu reorganizei minha fala? Que eu falei bem assim, ó. Qual foi o objetivo da bandeira de Pascoal Moreira Cabral? E não foi o objetivo. O objetivo era pregar ouro, tá? Mas a pergunta é, essa intenção está diretamente ligada à ação de Pascoal. Qual foi a ação de Pascoal Moreira Cabral? Foi descobrir ouro nas margens do Rio Chipó e fundar ali o Arraial. Disseminou reduções indígenas pelos sertões brasileiros. Não, errado. O que são reduções? São povoamentos indígenas comandados por jesuítas. E os jesuítas e os bandeirantes tiveram a maior briga. Por quê? O jesuíta queria pegar indígena para ficar no seu lado,
para fazer o serviço para ele, para enriquecer a Igreja Católica, e os bandeirantes queriam pegar os indígenas para vendê-los. Então, nesse caso aqui, a letra C não vale. Letra D, tinha objetivos diferentes das demais bandeiras paulistas. Não, o objetivo era o mesmo, prear índios. No entanto, na ideia de prear índios, a ação de Pascoal Moreira Cabral está ligada a quê? À descoberta do ouro. Teve como missão povoar a região central da colônia. Não, muito pelo contrário. Pascoal Moreira Cabral a única missão dele era adentrar o Tratado de Tordesilhas e ir para as Américas, para a parte da América Espanhola e achar ouro. Então, a resposta correta é a letra B. Número 3. Tal trecho é encontrado nas cartas trocadas entre o Conselho Ultramarino do rei Dom João V e se referem aos anos iniciais atuais da cidade de Cuiabá. Analise as informações e assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. As minas do Cochipó Mirim, conhecidas inicialmente por bandeirantes paulistas, e os chamados reinóis, eram os portugueses que moravam na região. Deu início em 1722 ao Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que mais tarde, só em 1727, foi nomeada a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Número 1 está correta. 2. É sabido que a constituição populacional do Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e, posteriormente, da Vila Real, porque o Arraial se transformou em vila, a Vila Real de mesmo nome, se caracterizava pela mescla entre indígenas, africanos escravizados, portugueses, imigrantes de diversas áreas da colônia, principalmente da capitania de São Paulo. Corretíssimo, corretíssimo. Por quê? Cuiabá foi a capitania de Mato Grosso, e Cuiabá em si foi povoada por diversos tipos de pessoas, diversas fases, diversos lugares, tá? 3. E naquela época nós temos que lembrar que ter africanos escravizados era o quê? Era poder também, né? 3. Após a nomeação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, inúmeras outras vilas foram fundadas na capitania de Mato Grosso. Opa! Inúmeras outras vilas foram fundadas. Não, não foram. Veio só Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Mais tarde veio o quê? Vila Bela da Santíssima Trindade. Foram criados arraiais, mas vilas mesmo foram pouquíssimas. Quando vocês virem na história algum tipo de informação como inúmeras outras vilas, aconteceu tal coisa, é o melhor, é isso, é aquilo, corre fora. A história ela não generaliza, porque a história tem várias vertentes. Então, a número 3 aqui, né, a questão 3, a afirmativa, ela está totalmente equivocada. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Isso mesmo, Ana Cláudia, isso mesmo. Resposta correta, letra E. Isso mesmo, bacana. E a próxima tem o texto lá, né? Sobre a influência indígena e negra na formação da cultura mato-grossense. Assinale a incorreta. Gente, essa questão aqui foi questão da última banca do governo do concurso da SEDUC, tá? E essa banca, ela ainda mexia com situações voltadas para que hoje não se faz mais, que é colocar atividade, assinale a alternativa incorreta, a que não faz parte, ou seja, colocar como detrator, porque as pessoas correm, veem a correta o ver as questões corretas se transforma em atratores, não é verdade? Então, isso não se faz mais. Mas a Selecom agora, que é a nova banca, também faz isso, tá? Então, vocês vão ter que ficar muito atentos, tá? Então, quais foram a alternativa incorreta em relação à influência dos indígenas e da comunidade negra na formação cultural mato-grossense? Alguns dos aspectos da influência dessas culturas se evidenciam ainda hoje, tanto nos aspectos físicos como culturais, por exemplo, o siriri. Corretíssimo, tá correto, tá? A dança do siriri, se terem uma ideia, o siriri é uma formiga, tá? Uma formiga que, quando ela anda, faz movimentos circulares que deixa rastro no chão, redondo, com a bunda, né? Bunda grande. Por isso que o original siriri é dançado por mulheres. E os primeiros aspectos da dança siriri vêm de cultura indígena, tá? Então tá correto.
muito da relação que se estabelece entre negros e indígenas se deu através do processo histórico de constituição das vilas e arraiais, e posteriormente de cidades, considerando que sem a força desses povos, o que conhecemos atualmente como Mato Grosso não existiria. Realmente, não existiria. A força negra dos africanos escravizados na região de Serra Acima, do rio abaixo, nas roças, nas plantações, aqui, e alguns que vieram também, que foram trazidos para trabalhar no garimpo. Foi muito importante, é muito forte, sem contar a força indígena também. Mato Grosso, inclusive os quilombos de Mato Grosso abrigavam fugitivos, não só africanos, como também indígenas da região e ladrões também abrigavam nos quilombos, tá? Muitos dos quilombos que se formaram no período colonial em Mato Grosso abrigavam tanto escravos fugidos como indígenas, fosse pela possibilidade do melhor viver que o agrupamento em si permitia aos indígenas desterrados, fosse pela captura dos mesmos efetiva pelos quilombolas. Correto também. Peraí, Fabi, quer dizer que africano escravizado que fugia para quilombo, às vezes capturavam indígenas para transformá-los em escravos? Sim, sim. Infelizmente, esse processo também aconteceu na nossa história. Letra D. Então, a A está correta, a B está correta, a C está correta. E aqui está pedindo a incorreta. Poucos influenciaram a formação em Mato Grossense, considerando que a maioria da ascendência da região é proveniente dos migrantes sulistas, que, em sua maioria, são descendentes de europeu. Totalmente errada. Essa é a incorreta. Essa é a resposta incorreta. Nesse caso, é a resposta que a banca pede para vocês. É a letra D. Por quê? Porque a colonização sulista aqui no Brasil, ela já veio no século XX. E ela veio por colonização privada, ou seja, as terras foram vendidas para os sulistas, a região de Sorriso ali, como que é o nome? Aquela Sorriso, aquele próximo ao Nortão lá, ao leste também. E ali, nessas regiões, tá? Nessas regiões ali, foram colonizações privadas, Alta Floresta e por aí vai. Sinop, Alta Floresta, Ex Guarantã, Exato. Mas na minha cabeça aquela, como que ela verde lá? Campo Verde, né? Campo Verde, Lucas Você do Rio chega, Verde. Lucas do Rio Verde. Você chega nessas regiões aí, você encontra uma cidade do sul adaptada. Essa é a ideia. Tanto que em Sinop, em Sorriso, não pode ter pessoas de situação vulnerável de rua. Se tiver algum mendigo lá, vamos colocar assim, né? Falar grosso modo, eles dão um banho lá no cidadão, colocam uma roupinha, dá uma graninha e ó, você quer ir para onde? Eu quero ir lá para PQP, então toma, vai logo, vai embora, vaza, e manda ele sair, porque para mostrar que a cidade é uma cidade totalmente desenvolvida. Então a letra D é a incorreta e é a que a banca pede para vocês. Então fiquem bem atentos nessa banca de agora também, tá? E letra E é a correta também. Como primeiros povoadores do Brasil, também de Mato Grosso, inúmeras etnias indígenas que habitavam a região centro-oeste brasileira ainda vivem em constante luta pela permanência das nossas terras. E é isso aí que nós temos para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou pergunte depois. Eu vou deixar esse material com o Fiel. Vou fazer um outro material para vocês também, de um texto bem bacana. E vou entregar para a Fiel antes da próxima aula, para que vocês já possam estar lendo esse texto, para que vocês possam estar se organizando, porque é muito mais fácil chegar já com tudo filezinho do Brasil, tá, galera? Já chega lá, ó, posto de efetivo, vão fazer a prova, chega lá, vocês vão olhar para todo mundo e falar, não, pode ficar tranquilo que eu sou aluno de Fabi, e vou saber de tudo, porque vocês vão ser, ó, o filé do Brasil. Então, não esqueçam de que vocês precisam estudar também história do Brasil, para vocês trabalharem concomitantemente com a história de Mato Grosso. Como vocês perceberam, né? Obrigada, baby, obrigada. Como vocês perceberam, a
as perguntas, as respostas, né, os atratores e distratores das respostas das perguntas de Mato Grosso são todos voltados para o Brasil. E é isso que faz a gente enrolar as pernas lá e não ganhar, tá bom? Grande beijo para